Você está ouvindo Israel Santos, no podcast Ensinando Música. E hoje você vai aprender o que é musicalização, a diferença entre a recreação e a musicalização, e como você pode usar a musicalização de diversas formas para alcançar objetivos variados com a criança. Esse conteúdo também vai estar disponível no YouTube. Lá você encontra todos os links para as minhas redes sociais e também vai ter um PDF com um resumo desse assunto para você baixar de graça. E no nosso primeiro bloco, a gente vai aqui conversar sobre o que é a musicalização. A musicalização tem como matéria-prima a música, que tem como matéria-prima o som. Então, quando você trabalha a musicalização com as crianças, você está trazendo esse universo sonoro para dentro dela. Você está trazendo essa intimidade. Você não vai pensar aqui nesse momento música como um instrumento, o ensino do instrumento. Mas você vai pensar que essa criança tem que ter múltiplas experiências sonoras. Ela tem que viver a experiência da música, do som, sentir as propriedades do som e não necessariamente entender nesse momento. Algumas das coisas que a aula de musicalização tem que ter. O aluno precisa passar pela sensibilização com a música. Então, ele tem que sentir de forma sinestésica, então. Ela também vai trazer estímulos, Todos nós sabemos aqui como professores que a criança está numa fase de desenvolvimento e ela precisa ser estimulada nas suas habilidades. A musicalização vai trazer isso também. O desenvolvimento de habilidades que servem além da música. Então, claro que nós estamos aqui com um foco musical, mas tudo que o aluno desenvolver na aula de musicalização, ele vai usar para a sua vida toda, para qualquer que seja a área que ele vai seguir durante a sua vida. A musicalização ela pode ser aplicada desde a gestação. Existem aulas de musicalização para gestantes. Bem legal, por sinal, e nós vamos ter aí um episódio falando sobre musicalização para bebês, tá bom? Pode ser um instrumento importante para a educação também. Então a gente pode usar a musicalização, você que é um professor de português, de matemática, de outras áreas, você pode estar usando a música, o processo de musicalização, para melhorar a sua aula, para melhorar a assimilação dos seus alunos, porque a música ajuda nisso também. Olha só, todos nós já nascemos com um pouco de senso rítmico. Nós temos um coração batendo, um coração pulsando. Então, desde que nascemos, nós temos essa noção de ritmo. Temos a noção de coordenação motora, mesmo que seja de forma involuntária. Por exemplo, quando você está caminhando e digitando no celular ao mesmo tempo, você está desenvolvendo uma coordenação motora. Você talvez não perceba, mas ela está dentro de você. O que a musicalização faz, então, é potencializar essas habilidades, E desenvolver também o prazer de fazer música, que é muito importante que a criança esteja feliz nesse processo. Tá bom? Vamos aqui para o nosso bloco 2, então? E vamos lá, aqui no nosso segundo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre musicalização. Existem pessoas que confundem a recreação musical e a musicalização. Qual é a diferença desses dois quesitos aqui? A recreação musical é simplesmente o fato de você usar a música para divertir a criança. Você usa a música como um entretenimento. Aquele momento que a criança está brincando e é muito saudável, tá bom? E recreação com música é ótimo, mas essa recreação com música não é de fato uma musicalização. É claro que a criança vai estar desenvolvendo algumas habilidades inconscientemente, mas quando o professor prepara uma aula
professor ele tem o foco no objetivo, na habilidade que ele quer desenvolver, daí ele está fazendo musicalização. Aí é quando o aluno está ali praticando naquele momento, mesmo que por brincadeiras, atividades que vão desenvolver as suas habilidades. Essas atividades que foram planejadas e pensadas pelo seu professor. Tá bom? Então nós temos essa diferença em recreação e musicalização. A musicalização também serve para a educação, como já foi dito. Aí você pode trazer ou criar músicas para poder a criança desenvolver outra habilidade, a habilidade da linguagem, por exemplo, né? Você pode trazer aquelas músicas que tem sílabas que o aluno tem dificuldade para desenvolver, e através dessas músicas o aluno ele vai começando a pegar gosto por repetir aquelas sílabas e vai desenvolvendo a sua linguagem. Com esse e outros exemplos, nós também podemos usar a música aí para auxiliar na educação. É bom ficar claro que a musicalização ela não está baseada no ensino do instrumento. Muitas vezes você pode dar aula de música sem ter um instrumento, porque nós temos a voz. A voz já é um instrumento natural do ser humano. E nós também temos o corpo. Então, através do canto e da percussão corporal e do uso de objetos, e às vezes até mesmo de instrumentos criados pelos alunos na sala de aula, você pode trabalhar os seus conteúdos de musicalização. Você, então, não necessariamente depende de um instrumento para ensinar música. Tá bom? Então, vamos dar continuidade no nosso assunto. Vamos então para o nosso terceiro bloco. Nós vamos falar agora aqui de alguns conceitos importantes na nossa musicalização. Lembrando que o nosso tema de hoje é o que é a musicalização. Então, dentro disso do que é a musicalização, a gente precisa entender que ela pode ser trabalhada em 3 contextos diferentes. O contexto social, a recreação ou a diversão, como a gente já falou, e também no nosso desenvolvimento musical. Nós vamos abordar a musicalização em outros episódios com outros pontos de vista, tá? Aqui nós só estamos tentando definir para aquelas pessoas que têm dúvida ainda sobre o que é isso. Então, a musicalização no contexto social, ela está focada naquele trabalho em grupo, desenvolvimento da liderança, na parte que o aluno ele tem que esperar a sua vez, o desenvolvimento da concentração, na sociabilização. A música de comando para a fila, por exemplo, para lavar as mãos, a música para o lanche, a música para ir para o pátio, todo aquele momento da aula que existe uma música para alguma coisa, é uma forma de você estar usando aí a música no seu contexto social, né? Você não necessariamente está desenvolvendo habilidades musicais, mas você está usando a música para desenvolver a sociabilidade. Na musicalização, isso é um contexto que você vai usar a música. Esses contextos que eu estou citando aqui, você vai usar eles muitas vezes juntos. Nosso segundo contexto é a recreação e a diversão. Ou então o entretenimento, como você queira chamar. Esse aqui eu já dei uma explicada, que é quando você está usando a música por divertimento, por entretenimento. Mas aqui é só importante frisar que quando você faz esse tipo de uso, mesmo que seja para recreação, usa com objetivo, com regras. Pense na atividade. Por exemplo, se a criança vai fazer uma brincadeira de corda, então você pensa ali o que ela vai estar desenvolvendo. Se ela vai estar desenvolvendo lateralidade, se ela vai estar desenvolvendo o pulso, se ela vai estar desenvolvendo até a fala, né? A parte fonológica. Então, escolha brincadeiras que vai desenvolver as habilidades que a criança está precisando. Você olha a sua sala, faz uma avaliação diagnóstica e aí você decide que tipo de brincadeira vai ser melhor para aquelas crianças, entende? Então, mesmo você podendo usar a sua música como recreação, você ainda pode tirar proveito disso. E o nosso próximo contexto, também muito importante, é o desenvolvimento musical. No desenvolvimento musical, você já está com foco para que a criança desenvolva habilidades para a execução de música.
Então você aqui vai trazer atividades que desenvolva a percepção sonora, certo? A criança entender que existem sons diferentes, que ela conseguir distinguir as propriedades do som, então saber o que é grave, o que é agudo, trabalhar com a duração, o timbre, a intensidade. Então você vai desenvolver atividades pensando nesses quesitos. Você precisa trazer para essa criança atividades de identificação, de realização. Ela escuta, faz a sua percepção, identifica e realiza. Então você tem que dar espaço para a criança poder fazer, executar exercícios ou canções que ela use esse conteúdo que ela acabou de aprender, tá bom? Né? Então ela faz isso cantando, ela pode fazer isso tocando com instrumento ou sem, né? Eu já falei ali atrás que a gente pode usar a percussão corporal, a gente pode usar os objetos que tem na sala de aula, a carteira, você pode usar os lápis, ou pode fabricar algum instrumento com eles, que já é mais uma atividade, e a partir daí fazer essas brincadeiras. Então, falando sobre musicalização, é isso. Basicamente aqui no nosso tema de hoje a gente trabalhou o que é musicalização. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Esse é só o primeiro episódio sobre o tema. Nós vamos ter outros e vamos destrinchar a musicalização com vários assuntos, tá bom? Esse é o nosso momento de indicação. Eu tenho aqui para vocês um material para quem quer se aprofundar na musicalização, material da professora Celi Redondo. Trabalha com música há muitos anos. Ela criou um material que está super em conta, o Brincar Musical e a BNCC. Então esse material está todo baseado aqui na Base Nacional Comum Curricular. Você tem 16 atividades de brincadeiras musicais, você tem 8 músicas, competências gerais da BNCC, então já com as competências específicas de cada faixa etária e com as habilidades musicais de cada faixa etária. Então estou indicando aqui para você, se você quiser adquirir, os links vão estar lá no canal do YouTube. Então por hoje é isso. Você ouviu Israel Santos no podcast Ensinando Música. Todo o conteúdo vai ficar disponível lá no YouTube, junto com os links das outras redes sociais que você pode me encontrar, tá bom? Também vou deixar lá um PDF com o resumo desse conteúdo que a gente abordou aqui, para você baixar de graça. Entre em contato, me diga o que você quer saber sobre a educação musical, colabora aqui com a gente, é só compartilhar esse conteúdo com outros professores. Um abraço e até a próxima!